Graça e paz, igreja. Amém? Oh, aleluias. Meus amados, por um instante, fica em pé. Erga suas mãos para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Feche seus olhos e derrama a bênção para esse ser tão pequeno. Porque quem tem que ser engrandecido aqui é o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, esteja presente, continue conosco, Pai, na continuidade desse culto. O Senhor que já vem falando, o Senhor já vem dando testemunho através dos seus filhos, do que o Senhor tem feito, não só na vida deles, na minha vida e na vida dos irmãos que aqui estão, Pai. Verdadeiramente nós somos gratos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor tem feito prodígios, milagres e maravilhas em nossa vida. Então continue aqui, Espírito Santo, e tenha liberdade para nos usar como o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar agora? Meus amados, já faz alguns anos que o apóstolo me deu a responsabilidade me delegou como pastor na época, e eu fui para Cuiabá. Isso foi antes da pandemia, passou a pandemia, hoje nós estamos aqui, continuamos aqui. Muita coisa já se passou nesse período de tempo, muitas palavras Deus já liberou sobre a vida de vocês, mas a palavra de hoje talvez seja a mais importante de toda a sua vida e de toda a minha vida. Por isso eu vou pedir para você, dê um pouco de atenção, vamos viajar junto nessa palavra, para ver o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, amém? Então abra lá a sua palavra, lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler do 1 ao 7. E só quem encontrou, vai dando um glória aí, por favor. Amém, Enzo? Então olha só o que a palavra diz lá em João 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vocês também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Só até aí, meus amados. Esse é um tema, como eu disse, talvez o mais importante. A começar, a Tomé não entendendo bem o que Jesus estava falando. E o interessante é que mesmo ele não entendendo bem, Jesus explicando, você conhece melhor que Tomé, na ocasião, quem é Jesus. Mas quem é Jesus, de acordo com essa palavra? E ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desses três, nesse momento eu quero me atentar em um dos tópicos: caminho. Jesus, caminho. E aí eu vou pedir para vocês, para nós fazermos uma viagem agora. Jesus falava muito por parábola, então me permita também falar por parábolas. Esse caminho, a forma que o Espírito Santo didaticamente me ensinou, é o que eu vou falar para vocês agora, é assim.
o caminho é como se fosse uma estrada de trem de ferro. Esse caminho é Jesus. E eu estou entendendo que Jesus, eu posso explicá-lo como se fosse uma estrada de trem de ferro, que tem um sentido e uma direção. Mas para que só uma estrada? Para que serve somente uma estrada? Essa estrada, ela tem sentido se nela agora nós colocarmos um trem de ferro, para que o trem possa se locomover nessa direção indicada e nesse sentido indicado. Só que nesse trem, ele precisa de mais um personagem, que é quem vai guiar esse trem. E se Jesus é o caminho, quem é o guia desse trem é o Espírito Santo na nossa vida. A coisa começou a ficar legal agora, porque eu tenho um caminho que vai para um certo sentido, um certo lugar, direção. Ele sabe, ele está passando, ele sabe aonde ele vai parar. Ele tem um trem agora, e quem está guiando o trem, Daniel? O Espírito Santo. Opa, então nós estamos no melhor caminho, nós estamos com o melhor guia. Mas está faltando mais nessa viagem, porque o piloto, podemos dizer assim, ele está lá na frente, guiando. Só que junto a ele tem os vagões. E é aí que nós entramos. Porque esse trem que já está em movimento, ele está passando agora, a todo momento. E ele só para aonde você está, para que você possa então subir nesse vagão. Porque lá tem uma cadeira, uma poltrona confortável com o seu nome, para que você entre então nesse vagão e se sinta à vontade num local que é seu. E esse trem ainda continua em movimento. Agora ele passa aqui desse lado, e lá nos dizeres tem lá o nome de cada um. Seu Rubens, entra. Tati, entra. Taila, entra. Depois ele passa desse lado e está chamando cada um de vocês para entrar nesse vagão, no melhor vagão. Na verdade, o único vagão que, de acordo com essa palavra, ele chama trem da verdade. Caminho, verdade. Porque os outros que parecem ser caminhos, na verdade são atalhos, não vai para o mesmo lugar, não tem a mesma direção, nem sentido. Vocês que estão aqui já conhecem a palavra. O Tomé perguntou, mas espera aí, e agora, o que nós vamos fazer? E Jesus falou, Tomé, você não tem me conhecido? Se você anda comigo, você vê o Pai, então embarca nesse trem. Mas vocês já sabem disso, então está mais que na hora de vocês embarcar nesse trem. Só que, para você embarcar nesse trem, você precisa do quê? De uma passagem, de um ticket. De um ticket. Esse ticket é a representação daquele momento mais precioso da nossa vida, que é quando você cria coragem, fica de pé, vem aqui na frente, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você aceita isso, é mais rápido que o Pix. Você já está dentro desse trem, a sua poltrona está lá, e a viagem continua. Mas também não é só isso. Por onde esse trem passa, existem pessoas conhecidas de vocês,
Seus familiares estão ao lado do trem. Seus colegas de trabalho estão ao lado do trem. Seus vizinhos também estão do lado do trem. Cabe a você chamá-los para essa viagem, que é uma viagem única, porque tem um determinado tempo, e esse tempo, para nós, humanos, vai terminar, e esse tempo já está no seu final. Para alguns, a viagem já acabou. Para vocês, não, porque vocês estão dentro desse trem. Domingo foi dia dos pais, e eu creio que os filhos, todos aqui, que tiveram a oportunidade, abraçaram seus pais. Eu creio que a grande maioria olhou nos olhos do seu pai e falou: pai, eu te amo. Isso não tem preço. Mas no domingo também aconteceu algo que eu vou compartilhar com vocês. Depois nós vamos voltar a esse tema. Domingo, na hora do almoço, na verdade foi pouco após o almoço, me chamaram para levar uma palavra diferenciada no almoço de pais, numa associação que tinha mais de 200 pessoas. E naquele momento, a forma de ministrar não era tão igual a essa, era com muito mais intrepidez. O Espírito Santo estava conduzindo ali, e uma das partes, e alguém gravou isso, uma das partes eu falei: filho, não perca a oportunidade hoje de você falar para o seu pai que você ama. Pai, não perca a oportunidade hoje de você falar para o seu filho que você o ama. Falei mais algumas coisas, pedi para que os pais ficassem de pé, e todos os outros começaram a orar por aqueles pais. E lá tinha uma pessoa em especial, no qual o apelido se chama Nhô. Uma pessoa de mais ou menos 40 anos, no qual o filho foi lá, abraçou, deu aquele abraço carinhoso, fraternal. Domingo, 2h da tarde. Na madrugada de ontem, na madrugada de segunda para terça, o trem aonde esse irmão estava chegou ao final. Nessa pouca idade, inesperadamente, a morte o chamou e ele perdeu a vida. E eu tive a oportunidade de fazer várias gravações daquele ambiente. Eu tenho várias fotos que eu gravei dele, que eu vou preparar e enviar para a família. Mas o comentário depois, ontem, foi aquela palavra que aquele cidadão falou, tem muito mais sentido e muito mais peso agora. Ele não vai ter a oportunidade de ter um próximo dia dos pais. Ele não vai poder mais abraçar os seus filhos e vice-versa. O trem dele já acabou, já chegou aonde tinha que chegar, mas o meu e o seu não. Nós ainda estamos, e aí vamos retornar para cá, nós ainda estamos nessa viagem. E essa viagem é a viagem da salvação. É a viagem onde que você tem que entrar, depois que você já tem o seu ticket, que é de graça, porque ele já pagou, e já apagou o nosso passado. Você pode então sentar na poltrona, convidar os seus a também se assentarem junto com você. Mas pastor, todo mundo cabe nesse trem? Sim, todos que querem, todos que buscarem, todos que procurarem e quererem entrar dentro desse trem. Mas infelizmente, tem dois tipos de pessoas que não vai chegar no final. A primeira delas está dentro da igreja. A primeira delas já esteve dentro da igreja.
A primeira delas já teve uma vida de busca de santificação, e por alguma situação pulou do trem para levar uma vida de liberdade, uma vida que eu posso fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, e pulou do trem. Ela pode retornar? Pode, mas e se o trem dela também já chegar e ela não tiver esse tempo? Como é que vai fazer? E isso ocorre. Quantas e quantas pessoas nasceram dentro dessa igreja, não estão mais? Quantos já se foram? Quantos estão perdidos? Quantos estão retornando? E nós temos que abraçá-los, quem está retornando. Mas como é que está o teu assento com você? Está firme nessa viagem? Porque está chegando, o trem está chegando cada dia mais próximo. Como é que eu sei disso? Porque a palavra fala, olha, no final dos tempos, o amor se esfriará. E o que mais nós temos visto é o amor entre os humanos se esfriar. Por qualquer coisinha. Um mata o outro. Por qualquer briga de crianças. Os pais vão lá e acham no direito de bater na criança. Pai dos outros ainda. Vocês sabem do que eu estou falando. O amor já está se esfriando há muito tempo. Nós não temos mais os valores que deveríamos ter segundo a Bíblia. Hoje, eu vi uma reportagem interessante, alguém fazendo uma comparação, que eu fiquei, meu Deus, é verdade. Um jogador aqui do Brasil tem um contrato de 220 milhões. Você sabe o que é isso? 220 milhões em um ano. E ao lado do estádio, um menininho passando fome, sem ter roupa, sem ter comida, sem ter família. 220 milhões, eu não posso salvar uma vida. Percebe? Onde é que estão os nossos valores? E aí nós gastamos mais ainda comprando a camisa do nosso time, porque eu sou daquele time, um time que nem te conhece, que os jogadores nem sabem que você existe. E uma camisa dessa não está por menos de 300. A pessoa compra. Aí a ação social pede uma ajuda. Não tenho coragem. Olha os nossos valores. Mas o trem continua. E esse trem tem um ponto de parada. Aonde é esse ponto de parada? O que tem lá naquele ponto de parada? Então eu tenho o caminho, e a palavra que ele diz que ele é o único caminho, Jesus. E se você não tiver nesse único caminho que é Jesus, você está fadado a não chegar no ponto final. E você está fadado a viver eternamente num lugar que a sua e a minha mente não tem noção do quão ruim é. Onde você não morre, onde a dor não passa, dia após dia o fogo te consumindo. A nossa mente pode até imaginar, mas vou dizer uma coisa para você: multiplica isso por muitos milhares de vezes, porque assim é o inferno. Assim é o inferno. Eu preciso, eu quero, eu falei que tem dois tipos de pessoas: aquela que pula e aquela que jamais entra. Sim, vai ter pessoas que jamais vão entrar nesse trem. Você vai poder socorrer todos? Jesus tentou, está tentando, porque Ele vive. Mas vai ter pessoas que não faz questão nenhuma de entrar nesse trem. E agora? É fato. Então junta com quem você puder. Quanto mais pessoas você puder arrebanhar para estar junto nesse trem, sentado junto com você, faça. Mas faça agora. Então, se Jesus é o caminho, se o Espírito Santo é o condutor,
Se nós fazemos parte dos vagões, e eu falei para vocês e vou afirmar para vocês que tem um ponto de chegada, esse ponto de chegada chama-se Reino de Deus, aonde habita a glória do Pai. Por isso, meu amado, você não pode jamais pensar em pular fora desse trem. Porque esses atributos que eu falei aqui para vocês, para você estar na glória com Ele, é a melhor coisa da sua vida, é o melhor e maior investimento que você pode fazer na sua vida. É você ter a salvação, é você manter a salvação, é você lutar com esforço para estar junto a Ele no seu reino. Aí sim, você poder glorificar junto com os seus, num lugar aonde não vai ter tristeza, doença, aleijados, fome, guerra, aonde tudo vai ser maravilhoso, de forma também que nós não conseguimos ter um discernimento tão claro, tão quão bom será. Só que eu preciso chamar a sua atenção, como o trem ainda não chegou lá, eu preciso chamar a sua atenção agora pelo seguinte: dentro dos vagões, mesmo tendo pessoas com o ticket e entraram, nós temos dentro do vagão todo tipo de pessoas diferentes, gordas, magros, brancos, pretos, amarelo, ruivos, pequeno, alto, baixo, pessoas nervosas, pessoas calmas, pessoas serelepe, pessoas que discutem, pessoas que brigam, pessoas que só é calma até demais, os pacatos. Dentro daquele vagão tem tudo isso. E a moral da história é que você e eu temos que conviver com todos esses tipos de pessoas em amor. Em amor. A pessoa falou alto comigo. Amém, eu não preciso revidar da mesma forma. A pessoa fala baixo demais. Nem por isso eu preciso gritar com ela. Vou provocá-la para que ela possa melhorar, para que eu possa entender e ter uma comunicação boa. A pessoa não olha para mim. Gente, enquanto existir fôlego de vida, vai ocorrer algum tipo de desconformes que você vai ter que administrar. Afinal de contas, nós estamos falando que nesse trem que está indo para a glória, nosso relacionamento tem que ser de amor. E se esse espaço aqui for o vagão 1 e na internet for o vagão 2, só aqui nós também podemos ter conflitos. Mas não significa que nós precisamos fazer coisas erradas devido a alguns desconformes. Quem mais foi penalizado na história, na vida toda, foi Jesus Cristo. E Ele, nos seus últimos suspiros de vida, antes da ressurreição, Ele falou: Senhor, não atribua a Ele os pecados. Então por que você vai dormir pensando no que o outro deixou de fazer ou fez? Essa viagem é justamente o aprendizado que nós precisamos ter para crescer. Ah, mas a pessoa me traiu, a pessoa me ofendeu. E você e Deus? O mais importante é você e Deus. E como foi falado aqui, aí eu vou pegar uma brecha aqui também. Resolve isso no joelho. Resolve isso na oração. Resolva isso com amor. Ah, mas ela me deu um tapa. Ele me deu um tapa. Não preciso revidar. Mostra o que é amor, entregando amor. Esse trem, como eu disse, não vai parar agora. Para alguns já pararam, eu dei um exemplo prático aqui. Mas e agora que você está dentro dele?
Quem você quer colocar nesse trem? Quem é tão importante para você que você quer colocar nesse vagão? Eu não sei, você sabe. Um dos meus sonhos é acontecer o que aconteceu aqui hoje. Para o meu pai. Já me chamou de fanático. Uma pessoa da minha irmandade, a gente conversando, e eu me lembro bem, eu tenho que curar isso aí também, falou: ih, lá vem ele de novo, com essas palavras. Isso dói. Isso dói. Mas também essas pessoas que eu amo, na hora que elas estão precisando, com uma dor no coração e quer conversar, ele sabe quem que eles procuram. Ele sabe, porque ele sabe que a gente tem uma palavra não de acusação, mas de apoio, de conforto. E você dentro desse vagão tem que ser apoio, tem que ser conforto de pessoas. Se existe uma janela no seu vagão, é para você poder enxergar tanto dentro quanto fora. E aí eu vou dizer uma coisa para a nossa igreja. Você está sentindo falta de alguém aqui hoje? Vou melhorar a pergunta. Você está sentindo falta de alguém que já esteve com você no mesmo ministério? Vou melhorar mais ainda a pergunta. Você sabia que tem alguém que já esteve com você no mesmo ministério e hoje ela está chorando, perdida, precisando que alguém que pelo menos do que fazia parte do mesmo ministério, do mesmo grupo, pudesse fazer uma visita para ela e ninguém foi? Por algum motivo não pôde estar presente nesse vagão, mas ela está agarrada ali na porta, quase caindo, precisando de alguém para segurar na mão dela e trazer para dentro de novo. E a pessoa disse: eu estou fraca, eu estou perdido. Pessoas do meio, não estou falando de pessoas lá fora, do meio. Eu estou falando de uma pessoa, agora imagina quantas podem ter. É bem verdade que tem pessoas que não querem mais vínculo. Não está errado, tudo bem. Mas aquelas que querem, que você sabe que ainda querem respirar diferente, cabe a você e a mim a responsabilidade de buscá-las e ver o que está acontecendo. Como eu disse, essa viagem é um momento de aprendizado, de maturidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e estou falando para mim também. A nossa igreja ainda tem muito que crescer. Nós temos muito que aprender durante essa viagem, porque nós também temos falhado em muitas áreas, temos avançado em muitas áreas, e glória a Deus por isso, mas nós também temos falhado em muitas áreas. A responsabilidade é do apóstolo, é da bispa, dos pastores. A responsabilidade somos todos nós. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Todos nós temos responsabilidades. Todos nós temos o dever de evangelizar, de buscar, de pregar. Todos nós temos a responsabilidade de se resgatar, porque essa é uma das palavras proféticas, inclusive, que está sobre esse ministério. Eu só não falei da energia que move esse trem, né? Porque ele está em movimento. Você querendo ou não, meu irmão, essa energia nunca vai acabar, porque essa energia é justamente o amor de Deus, que é infinito, que é imensurável. E enquanto esse trem estiver andando, enquanto Jesus não voltar, esse trem ainda vai estar caminhando. E essa é a oportunidade de você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Também é a oportunidade para aqueles que aceitaram de uma forma e saíram e precisam ter um novo encontro, precisam nascer de novo. Essa é a oportunidade de vocês entrarem nesse trem.
porque ele é um trem que não vai mais voltar, porque ele só tem um caminho e um sentido. Então esse é o melhor momento para que você possa viver o que você precisa viver em Cristo Jesus, viver o que você precisa viver agradecendo a Jesus, viver o que você precisa viver amando e ajudando ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu irmão, o próximo, como a ti mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar aqui para vocês algumas coisas que eu separei, que eu acho extremamente importante. Quando eu falei essa tipificação, eu estou fazendo um comparativo com a palavra. Mas para não pensar que eu fugi da palavra, eu preciso falar 3 verdades bíblicas aqui para vocês. A primeira não precisa abrir, eu vou ler para vocês, depois vocês anotem. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta grande. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Então, se você acha que sua vida está ruim, que está apertada as coisas para vocês, essa é a porta pequena. Então você está no caminho certo. Porque na dificuldade você gruda na mão do Espírito Santo, gruda na mão de Jesus e vai pela porta estreita. Está difícil? Está passando dificuldade? É a porta estreita. Vai nela. Quer uma porta grande? E um exemplo prático? Vai viver do narcotráfico, para você ver os bilhões que é diário. Não é a melhor coisa, não é o mais inteligente, não é o mais sensato, e é pecado. Então, não reclame se sua porta está estreita. Entenda que a porta é Jesus. E se Ele está com você, e uma coisa que foi falada aqui, que me marcou, e eu jamais vou esquecer, é o seguinte: eu posso não receber, essa já é uma palavra minha diferente, eu posso não receber o que eu tenho pedido, mas eu tenho recebido o que eu preciso. Ah, meu Deus do céu, isso não tem preço. Então, primeiro, porta estreita, você está no caminho certo. Segundo, entendendo que Jesus é a porta. Segundo, está lá em Mateus 1, do verso 21. Ela dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, de novo, na situação. Caminho, verdade, a vida. A palavra está falando que a mãe dele vai dar a luz, e o nome dele vai ser Jesus. Para quê? Para ele salvar. Salvar de quê? Dos pecados. Mais importante do que a cura, mais importante dele derramar uma bênção que você precisa hoje, de arrumar uma situação, a sua salvação é o que mais vale. Porque tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Terceiro, está lá em Atos 4,12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, se referindo a Jesus Cristo, porque debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens em que devamos ser salvos. Eu estou aqui fechando a conta, dizendo que só há um nome, a saber, Jesus Cristo, que pode te salvar. E é isso que Ele tem, o plano dele para você, hoje, amanhã e sempre. E aí eu preciso, meus amados, falar para vocês sobre 7 tópicos importantes que você não pode esquecer. Primeiro, o que devemos fazer para a gente permanecer, estar nesse trem e continuar a viagem? Primeiro, quando eu adquiri meu ticket, que eu aceitei Jesus como único, suficiente Salvador, isso me basta? Vamos pensar. Eu preciso ter um arrependimento. Eu aceitei Jesus, só que eu fiz uma autoanálise da minha vida e verifiquei quantas coisas erradas eu vinha fazendo. Aí eu tenho que me arrepender das coisas que eu fiz. Diferente de muitas vezes a gente até bate no peito e se vangloria de alguns pecados, achando até bonito, né?
Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, me arrepender. Segunda coisa, ter uma verdadeira conversão e renunciar os caminhos pecaminosos. Arrependimento é uma situação de decisão. Agora eu vou me converter e renunciar. O que eu fazia de errado eu já não faço mais. Exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério lá. Jesus falou para ela: peraí, quem estava te acusando não te acusou mais, então não vai ser eu que vou te acusar. Vai embora, mas não peques mais. Ora, se eu sei o que eu fazia era errado e eu me converti, agora eu tenho discernimento para não mais fazer isso. Vou mudar esse hábito. Terceiro, transformação de mente. Está lá em Romanos, falando sobre isso. Transformai-vos a vossa mente, para que você possa experimentar o bom, perfeito e agradável que Deus tem para cada um de nós. Só que a mente é o que vai nos levar para o sucesso e para o fracasso. E você tem que alimentar a sua mente. Sim, a mente se alimenta. E um dos melhores alimentos da mente está aqui, ó. Uma dose dessa de manhã, uma dose dessa meio-dia, uma dose dessa antes do almoço, e para fechar uma ceia com uma dose dessa, irmãos, você vai estar nutrido como ninguém. Alimenta sua mente. Alimenta sua mente. Quarto, depositar toda a esperança e confiança em Jesus. Amados, os homens vão te ajudar? Podem te ajudar. Os homens também podem te derrubar? Podem. Mas Jesus Cristo, que é o seu Pai, jamais vai virar a costa para você. Então, garra nele, confia nele e vamos seguir essa viagem. Próximo, ter intimidade diariamente com o Eterno. Aí vem estou falando das doses de oração, de busca. Aí eu tenho intimidade. Eu e a Dona Eide somos casados. Nós temos nossos momentos de intimidade. Intimidade, a gente está próximo. Intimidade é um falando com o outro ali, trocando experiências, trocando relações. A mesma coisa com Jesus. É você sentar em determinado momento, abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Parar de ficar só e somente só pedindo. E para ouvir também o que ele quer falar. Mas eu não ouço. Começa a ler a Bíblia, você vai ver o quanto que você vai ouvir todo dia. O sexto, entender de forma consciente que o nosso lugar é aqui, não é aqui. Aí vem a parte interessante. Será que se o meu trem chegar a minha senha lá do céu, Jesus fala: opa, vem para cá, Márcio. Primeiro, será que eu estou preparado? Segundo, isso vai me trazer alegria ou tristeza? Terceiro, a minha família vai ficar feliz ou não? Gente, se você está em Cristo, se você tem essa ciência, consciência que você está sendo guiada por Ele, gente, vamos ser sinceros, lá no céu, lá na glória é melhor do que aqui. Então não vamos pensar com a mente adâmica, vamos pensar com a mente de Cristo. Porque lá ele está falando, ó, como eu li, estou preparando uma suíte master para você lá, ó, uma poltrona, uma mesa no qual você vai almoçar comigo, eu vou cear com vocês. Eu vou ficar me lastimando por isso aqui? Não. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que honrar o nome dele. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer o que ele quer que eu faça. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que obedecer. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que arrebanhar mais povo para dentro desses vagões do nosso trem. Amém? E para fechar, agradecer a Deus pela nossa vida. Agradecer a Deus porque temos um teto que possa nos acolher. E agradecer a Deus pelo que está por vir ainda. E esse é o Deus no qual está esperando o trem chegar. E eu glorifico a Deus porque nós juntos estamos nessa viagem. E eu quero convidar vocês a nós jamais pularmos desse trem, para que juntos possamos chegar
no destino, porque lá nós vamos encontrar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, de braços abertos, não mais preso no madeiro, mas de braços abertos, dizendo para você: vem, filho amado, vem que eu te recebo, vem, porque eu também te esperei ansiosamente, e esse é o melhor momento da minha vida, de alegria, esperando, quando um pai espera um filho. Amém? Fica de pé, meus amados. Fica de pé, meus amados.